Estamos aqui para mais um podcast Papo de Seguros com a Nogueira e Valadez. Nogueira e Valadez é uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado e sempre preocupada na tranquilidade e segurança da sua vida e do seu patrimônio. E agradecer os parceiros aqui, agradecer a Nogueira e Valadez, corretora de seguros, que, como já disse, é uma empresa sólida, a certificação digital, que é o seu certificado digital, a autoridade de registro que somos, Nogueira e Valadez também é uma autoridade de registro com unidades em Mogi, Suzano e Itaim Paulista, e a Move Consult, seu portal de carro por assinatura. Vai ser uma experiência ímpar para mim que compreender e entender o que essa novidade está assim, acelerando um nicho de mercado aí. Então vamos entender. E agradecer a presença da minha sócia, só há poucos anos, Marisol Valadez, corretora de seguros. Prazer todo meu, Wilton. Olá, pessoal. Estou aqui novamente. Obrigada pela audiência. É melhor do Brasil, sabia? Com certeza. Então, gente, assim, eu aqui estou muito feliz, cheio de esperança por causa da faixa etária pelo qual eu estou vendo à minha frente aqui. Então eu vou começar com você, Douglas, porque disse que você fala pouco, então depois eu passo para o Pedro. É verdade. Mas assim, fica à vontade de contar para a gente quem que é o Douglas, a sua atividade profissional. Eu sei que eu te conheço pouco, né? Pouquíssima coisa. Né? Poucos anos. Poucos anos desse relacionamento. Então, e você sabe que eu sou um fã das parcerias, então você nunca deixou de sê-lo, nem lá, nem cá. Então, a palavra é sua, senhor Douglas. Obrigado, Wilton. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Obrigado, Wilton, obrigado, Marisol, pelo convite. Sinto muito honrado de estar aqui hoje com vocês para fazer esse bate-papo. Então, eu sou o Douglas, né, tenho 38 anos. Falando de trajetória profissional, então comecei cedo, né? Comecei a trabalhar com 12 anos, então tive experiência em clube aquático, em bar. Comecei no mercado de seguros, que é o mercado de vocês também, aos meus 15 anos. Trabalhei 8 anos numa corretora. Minha experiência maior foi na Porto Seguro, então trabalhei 13 anos na Porto e 7 anos como gerente comercial, que foi uma escola, né? Então aprendi muito ali, foi onde tive a oportunidade de conhecer vocês também. Um mercado gigantesco, um mercado de muito aprendizado, o mercado de seguros. Nesse tempo fiz faculdade de marketing, comunicação promocional, tenho FGV e gestão empresarial e hoje eu sou um empresário, como vocês também, e tenho a Move, né, que é a Move Consult, que hoje a gente chama, que é o nosso portal de carro por assinatura. Então Por que Move? Por que Move? Move a gente está relacionado a movimento, né? Então, o movimento da vida. A gente tem o nosso slogan, né? Que é o movimento da sua vida está aqui. Então, nosso objetivo é colocar as pessoas em movimento. E um dos produtos, né, que a gente atua, que é o nosso principal produto, é o carro por assinatura. Então, a Move, ele traz, tanto se a gente olhar hoje o desenho da Move, né, toda a marca dela é construída em movimento. Então, ela vai fazendo as ligações ali, levando as pessoas para o movimento. E quando a gente fala do mundo automotivo, né, a gente está falando de movimentação. Então, acho que tem tudo a ver pelo que a gente faz com o desenho que a gente fez para a nossa marca. Depois você fala sobre o seu... Mas você disse que iniciou a Move quando? A Move está com 2 anos. Então, tem 2 anos que a gente está aí 100% atuando na Move. A gente começou pequenininho, né, como toda empresa, num fundinho de um escritório. Então, hoje, eu me sinto muito feliz e honrado. E a gente tem um escritório no Centro Comercial de Arujá, num prédio comercial, com várias pessoas. A gente está com uma equipe grande já, com time de vendas, área de marketing, setor financeiro, pós-venda. Então, a gente vai vendo essa construção durante esses 2 anos. E quanto a vontade, né, e a garra de falar, não, esse aqui é o meu propósito, eu vou construir, eu vou fazer isso acontecer, faz a diferença. Então, acho que o sonho, ele existe, a gente acredita nele e a gente corre atrás e faz acontecer. Então, olhar o início que foi lá com uma mesinha, com uma pessoa com um espacinho. Só com uma ideia muito Só com uma ideia sólida, e começando com uma mesa, uma cadeira. Meia mesa, né? Tinha uma meia mesa, mas tinha um espacinho para colocar o notebook para a gente poder trabalhar. E o quanto a gente já evoluiu e o quanto a gente está projetando para os próximos anos é satisfatório. É uma honra, na verdade. E a gente vê que a gente é capaz e a gente consegue fazer tudo o que a gente quiser. E você casou nesse tempo todo?
casei, na verdade eu era casado, me divorciei, já casei novamente. Hoje tenho, se a gente somar, né, juntando as famílias, 4 filhos. Oh, que chique. Tem que fazer sucesso mesmo. Tem que fazer, viu? Porque Tá Tem que trabalhar bastante, né? Estão grandes já. grandes. Tem a Eloá de 4, o Gustavo tem 6, a Giovana 19, o Gabriel tem 22, então, que são do primeiro relacionamento da minha atual esposa, e a Eloá do meu relacionamento, né? Mas juntando a família, que é Sempre será. importante, sempre será a família, todo mundo junto é grande. Quando junta todo mundo dá bastante bagunça. E tem que fazer prosperar, né? Porque com 2 pequenininhos, tem uma adolescente, é bacana. Mas eu acho que é o que movimenta a gente também, isso na vida, né? É a família, o quanto a gente está contribuindo ali para o nosso lar e também para as outras pessoas que a gente pode ajudar, né? Então isso faz parte do propósito, né? O quanto eu não penso só em mim, né? A gente pensa em nós, né? Quanto a gente pode compartilhar não só com a nossa família, mas com todas as pessoas, né? Senão não faz sentido, Não faz né? sentido Você a vida, trabalhar né? tanto e não chegar em lugar nenhum, né? Sim, Então, então. pelo Acordar menos pra o pagar objetivo... boleto. Acordar pra pagar boleto. Não, acho que acordar, a gente Faz fala sentido, muito isso, né? né? Acordar para pagar boleto não faz sentido, Não. né? Não, acho que não é um propósito Não, de vida. sim. né? Exatamente. Se conectar com pessoas, fazer relacionamentos, contribuir com a sociedade. Estar aqui demonstra isso, né? O quanto a gente constrói o nosso nome, né? Acho que é o quanto a gente carrega como pessoa Isso. o que a gente faz e o que a gente semeia para o que a gente vai colher no futuro. É que é esse legado que você vai deixar, né? Porque o É resto o está que a tudo gente deixa, alugado. né? exatamente. É isso mesmo. Então, eu fico feliz por estar aqui, porque aí a gente olha uma trajetória, a gente se conhece há 15 anos, né? Um pouco Mais mais ou que menos. 15 anos. E tem pessoas que eu conheço há mais de 20 anos de quando eu comecei a trabalhar, e são pessoas que me conectam até hoje com outras pessoas, que me dão oportunidades até hoje. Estar aqui é uma oportunidade que eu creio que a conexão que a gente fez foi muito além de uma bandeira que eu vestia, mas pela pessoa do que eu podia fazer Sem por dúvida, vocês sem e dúvida. e do, Não vai do fazer eu chorar- relacionamento. não vai fazer eu chorar não, aqui, não, não. vou Não fazer vou isso, chorar, eu não vou chorar Não, eu hoje. choro também, que Cadê você o lenço? Cadê o lenço? Mas Mas é isso mesmo. e o Pedro é seu filho também, não? Quase. É adotivo. Não tem idade, não, porque ele Quer já... meus boletos? Mas Mas a história com o foi Pedro é bem legal. Acho que eu vou deixar ele passar ali, mas o Pedro, a gente começou um trabalho meio de freelance, que ele estava na... A gente é do mundo digital, né? Então o nosso papel como Move, a gente gera conteúdo, a gente gera leads e os clientes, eles vêm da internet para a gente poder atender, né? A gente atende o Brasil inteiro. E o Pedro, ele começou um trabalho com a gente, inicial, ali de freelance, mas eu vou deixar ele contar a história. É uma história bacana também. Então, Pedro, por favor, fala Bem que você um falou pouquinho que ele da sua fala vida. pouco, né? Mas Fala fala, um pouquinho Pedro. de você, Pedro. Então vamos lá, gente. Você assinou o termo de consentimento? Você tem menos de 18 anos, você veio com o seu tutor? Tá ali fora. Desculpa, Pedro. vamos Imagina. lá. Eu tenho 26 anos, sou casado, tenho 2 filhas, né? Apesar de ser novo, tenho uma família aí, graças a Deus, muito privilegiado por Deus mesmo. E eu comecei a trabalhar com 15 anos, comecei a trabalhar numa pequena agência de marketing do meu primo, fiquei lá por 9 anos, pude aprender bastante coisa, tive mesmo uma oportunidade, um abrir de portas assim na minha vida que eu vejo que muito do que hoje eu colho é por essa oportunidade que me deram lá atrás, sabe? E esses 9 anos permaneci ali, depois saí, trabalhei na Movida, depois da Movida fui pra Move, mas entrando um pouquinho aí nos detalhes, questão profissional, me Movida especializei... do Grupo Júlio Simões. Grupo Júlio Simões. Eu me especializei na área de marketing, mais precisamente em tráfego pago, anúncios online. E a Move, quando o Douglas iniciou a Move, né, passou um tempinho, entrou em contato comigo, a gente tinha alguns amigos em comum e tal, meu primo, né, era amigo dele, enfim. E eu comecei a fazer alguns trabalhos ali pra Move, pontualmente, e depois de um tempo o Douglas me chamou, fui trabalhar na Move, saí da Movida, fui pra Move, quase o mesmo nome, mas Em movimento. diferente. Em movimento. E depois de um tempo, né, recebi o convite deles pra sociedade, e aí eu aceitei, e de lá pra cá, a gente vem construindo uma história muito bacana juntos, assim, e é muito incrível, de verdade. Então, durante todo esse tempo, a minha experiência maior foi na área de marketing. E aí eu conheci a minha esposa, né, tô com ela vai fazer 5 anos, com 2 filhas, uma de 4, vai fazer 9 anos agora, e tô muito feliz também de estar aqui, agradeço muito a vocês pelo convite. Você está com quantos anos, Pedro? 26. 26 anos. 26 eu tava casando. Isso que eu ia falar.
Marisol, conta um pouco da sua história para mim, porque... conta a sua história, porque a Marisol também é um case, né? Então, só para complementar, conta a sua história, desde o início. Desde o início. A nossa história não, a sua história. A minha história já está gravada, né? Mas para complementar de vocês, eu com 18 anos, recém-formada do colégio, precisava trabalhar, tive a oportunidade de começar a trabalhar, meu primeiro emprego, a minha primeira entrevista, o Wilton fez, né? Ela ficava assim pra mim, ó. Falei, Marisol, moço, você está prestando atenção no que eu estou falando? Tudinho. Tô sim, senhor. Tô entendendo Tudinho. tudo, né? Ela gente? tem esse olhar que eu parece tenho que esse ela olhar tá parado mesmo. Mas não é que eu fico ouvindo e eu fico já pensando no que eu vou falar, entendeu? Então eu fico viajando, né? E foi muito engraçado. Imagina, uma pessoa começar a trabalhar e já falar assim, só que é o seguinte, eu estou fazendo um curso de matemática aplicada à vida e eu vou ter que, pelo menos por mais 2 semanas, sair às 4 horas da tarde, tudo bem para você? Ou seja, de 2 uma, né? Ele estava precisando muito de alguém para ajudar, né? Ou falou assim, essa menina é muito folgada, né? Porque... Pela cara de pau dela, eu vou deixar. Eu vou deixar, vou ver o que vai dar, Legal. né? Depois de acho que uns 7 anos, né? Que ele me convidou para vir trabalhar, contratou, né? Para trabalhar, nós trabalhávamos para uma corretora grande de seguros da região, né? Eu fui para assessorá-lo. E depois de uns 7 anos trabalhando juntos, falei, não dá mais, eu preciso pagar minhas contas, né? E, enfim, aconteceram várias coisas, né? A gente estava... a empresa, né, não estava para qual a gente trabalhava, né, não estava muito legal, né? Aí eu falei para ele, de 2 uma, ou a gente tira a SUSEP e vamos juntar as assinaturas aí, ou então não tem muito o que fazer. E aí ele falou, não, você não vai para banco, não. Você não vai trabalhar em outro lugar, não. Vamos quebrar a cabeça aqui, vamos ver o que vai dar. Que seja eterno enquanto dure. Estamos juntos há 33 anos. A diferença é que, graças a Deus, a Marcinha leva ele embora para casa. Né? Uma sorte Mas grande, é uma parceria que é difícil, né? Você conviver com uma pessoa há tantos anos. A gente saber os limites de um, de outro, sabe? Quando um tá nervoso, o outro baixa a orelha, e quando o outro quer fazer alguma coisa, às vezes eu sou mais aqui, puxa o freio de mão, né? Porque eu tenho umas ideias fantásticas, né? E eu fico, calma, não é assim. Tentativa e erro, mas é errado. Não tem problema, o importante é fazer. Não, vamos fazer, mas calma, vamos devagar, né? Mas é isso que faz a corretora crescer. Eu já conheço são os pessoas, filhos. né? Pessoas, querendo ou não. Os meninos do Wilton, peguei no colo, então são pais, né? E leva para um lado, leva para o outro, né? É uma história... É um irmão... Não vou falar que é irmão mais velho, porque a faixa etária é praticamente a mesma, né? Mas é um grande irmão, né? O irmão que eu não tive, né? Eu acho que eu agradeço por isso, Marisol, esse respeito e essa parceria sua de me conhecer tanto assim, a gente se respeitar tanto assim, sabe? E eu fiz questão que ela falasse, porque assim, quando você fala de pessoas, né? E a gente vê... isso só acaba, independente do CNPJ, independente de, né? Sim. Vai muito além, né? Isso vai muito além, né? Você pode seguir todos os outros caminhos, mas nunca deixar de estar perto. Então, eu acho que isso pessoas hoje são o petróleo, né? Nós somos o produto, nós somos o petróleo. Então a gente tem que tratar bem as pessoas mesmo, e esse respeito eu só agradeço, viu, Marisol? Muito obrigado, porque eu fiz questão para ilustrar exatamente uma relação que está nascendo, né? E que seja eterna. se for com essa solidez, também, né? Porque a Marisol tem uma coisa, ela tem como ela me disse, uma vez eu faço isso, fui aprender com o tempo. Não me poupe. Então, não me poupe. O que ela está pedindo é que me trate exatamente como semelhante, né? Então, parabéns por isso. Isso é uma profissional, a melhor do Brasil. Depois sou eu, né? Mas assim... É que assim, precisar fazer seguro faz com ele, mas se precisar fazer seguro, faz comigo. Mas é muito bom, são lindas histórias. Não, mas isso é muito gostoso, né? E é uma coisa que a vida inteira, sem querer, a gente bateu, né? Que era aquela coisa de
tratar as pessoas. E hoje, o que mais o mercado fala, nada mais é que trate primeiro as pessoas, né? Estamos em busca de, Depois as funções, de as pessoas, condições profissionais para trabalhar. porque as funções elas acontecem de acordo com a habilidade de quem? Das pessoas, né? Eu acho que a gente tem uma missão, né? Eu falo isso também. Eu comecei com 12, mas comecei com pessoas que me ensinaram, né? Comecei com 15 numa corretora, tinha pessoas que me ensinaram. Comecei na Porto com pessoas que me ensinaram. Comecei na Move com pessoas que me apoiaram. E a gente tem o nosso papel também, né? A gente recebeu muito. Então, se a gente pode doar hoje, acho que... Por que não, boa, né? Por que não? boa. A gente tem que fazer também pelas pessoas. Então, contratar pessoas hoje para trabalhar com a gente no nosso time, em qualquer departamento que seja, é um privilégio que você está ajudando outras pessoas, como lá atrás também teve pessoas que estenderam a mão para você, pessoas que precisam trabalhar, que querem crescer, que querem evoluir, que querem aprender. Então, você multiplicar esse conhecimento dessa trajetória que a gente tem é algo também que aquece o coração, né? Ah, sem dúvida nenhuma. E a questão da empresa, essa jornada que a gente vem empreendendo, entendendo, né, estando ao lado de funcionário, eu vejo que a questão das pessoas e esse bom relacionamento com as pessoas e esse respeito e o querer genuíno que as pessoas cresçam, né, não aquela coisa de trabalho por trabalho, ou até mesmo um chefe que quer que o outro trabalhe para que a empresa cresça, exatamente, mas um genuíno cuidado com cada pessoa e a pessoa realmente ver isso, porque a pessoa vê, quando é de verdade a pessoa vê. Cara, eu acho que isso é o maior ativo para uma empresa funcionar bem, até mesmo crescer financeiramente. As pessoas gostam de estar, as pessoas permanecem, as pessoas... É tão incrível porque a gente passa alguns momentos de desafio, assim como qualquer empresa, o que é normal. E eu vejo quanto isso é importante, porque esses momentos, de duas uma, né? Ou vai espanar, você vai brigar, um brigar com o outro, trazer mais problemas porque tá todo mundo de cabeça cheia, ou você vai se unir realmente ali como uma família e vai resolver. Eu vejo que para nós isso acontece muito, né? Sim. Então isso é muito incrível e só me faz acreditar e ver cada vez mais que o final de tudo, né, o principal foco realmente precisa ser as pessoas, e quando os negócios estão acima disso, tem alguma coisa errada. Exatamente. Eu acho que nesse ponto, Pedro, que nós entramos aqui, nós temos que fazer as palavras não são minhas, são do Roberto Santos. A gente tem que fazer hoje ou seja, mudar a jornada do cliente focada no cliente e não na empresa. É basicamente o que você disse. Muito bom. Porque os problemas vão acontecer. Como a gente resolve e reage a eles, mas é sempre primeiro cliente e pessoas. Então nessa jornada a gente precisa incluir pessoas primeiro, depois empresa. Não são as palavras minhas, são palavras de Roberto Santos. Mas entrando nessa área digital e já carro por assinatura, o portal, assim, fique à vontade, porque para mim, olha só assim, o que para que serve, né? Vantagem, desvantagem, mas, por exemplo, fica à vontade, tá? Agora, mas assim, uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, se eu quisesse hoje, eu quero dizer assim, tem um perfil, né? Porque eu quero dizer assim, por exemplo, eu sou um corretor de seguros. Para quem faz sentido a assinatura. Estou em Campinas, estou em São José, estou em... eu vou rodar. Puta vida. Então, essas características. Mas fique à vontade, vocês baterem bola. O carro por assinatura, ele é mobilidade, mas eu quero dizer assim, ele é totalmente conectado. Você não... Eu não vou até a Movida, assino um contrato, você manda uma proposta, né? Por favor, fique à vontade. Até para a gente entender melhor e para o público que está em casa que talvez não saiba o que é o carro por assinatura. Do básico, então, né? assim, de forma bastante simples explica para a gente um pouquinho mais desde o beabá do que se trata o carro por assinatura e quem é a pessoa mais indicada para ter um carro por assinatura. Você fala ou eu falo? Pode fica tricota. De uma forma bem simples, né? E básica. O que é o carro por assinatura? Você paga uma mensalidade, um valor fixo por mês. Você tem um carro zero com IPVA, seguro, manutenção, tudo incluso. Então pensa que todos os custos
que você ter um carro, né, ele possui, está embutido em um valor mensal e você tem direito a um carro zero. Basicamente é isso. Ah, Pedro, mas já não existe locação balcão, que você vai lá no balcão da Movida, O aluguel aluga normal um do carro, carro lá, normal, né? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Da mesma forma é um aluguel, mas qual que é a diferença? Primeiro, quando você vai no balcão, você aluga um carro seminovo. Segundo, as coberturas de seguro, serviços disponíveis durante o uso desse carro são diferentes, a assinatura geralmente não são tão completos, tá? O valor que você paga, se você for fazer a conta no mês todo de ficar com o carro de locação no balcão, é muito maior do que da assinatura, tá? Então, são esses os principais pontos. Então, na assinatura, para quem que faz sentido fazer assinatura, tá? Pessoas que geralmente compram carro zero. Esse é o perfil principal. Pessoas que a cada 3 anos, 2 anos estão comprando carro zero e trocando. Por que que faz sentido para essas pessoas? Hoje, se você for fazer a conta, que a maioria das pessoas não fazem, que é quanto custa ter esse carro por 3 anos? Não é só o custo do carro. Você tem o custo do carro, você tem o custo do financiamento, que às vezes você deu ali 50 mil de entrada e financiou o resto. Você tem manutenção, aí dentro tá troca de pneu, troca de óleo, você tem seguro, você tem PVA, você tem depreciação, que você tem que colocar isso como um dinheiro que sai do seu bolso. Que afinal, quando você for vender, você vende por um valor menor. Então, todos esses custos, geralmente a pessoa não faz. Fala do exemplo que você estava falando lá no carro. Né, que a pessoa paga o IPVA, geralmente ela não coloca, paga uma vez por ano. Que é a questão da conscientização, né? A gente sempre coloca na conta, né? Chegou janeiro, o que eu tenho que fazer? Tenho que pagar IPVA. Aí você vai lá correndo, paguei IPVA, paguei à vista, pagou. Aí chegou o tempo de renovar o seguro, tem que renovar o seguro, você vai lá e renova. Aí tem o tempo de fazer a revisão do carro, você vai lá e faz. Só que você faz tudo em períodos diferentes. Sim. E você acaba não somando quanto tudo isso te gerou de despesa. Não consegue no mês. mensurar. Passa, né? Mensura, porque você pagou. Seguro passa no esqueceu. cartão, parcela. Na revisão fiquei sem carro, peguei uma coisa. Foi um e tal. outro. Então, o conceito da assinatura é eu entender das minhas finanças e saber quanto realmente me custa ter um carro por mês. Sem contar o valor de revenda do carro, mas contando a depreciação, se eu financei, se eu paguei juros, se eu não paguei, esses custos que a gente tem para a utilização do veículo. Se eu tivesse dinheiro, eu tenho um dinheiro para comprar à vista, não preciso financiar, mas se já tiver aplicado, ele vai te render um valor mensalmente que vai te ajudar a pagar a parcela. Isso é um custo de oportunidade. Você tem capital investido e você tem retorno financeiro. Nós, lembrando que o perfil é o que troca de carro sempre. Que é o troca então, de carro ele, sempre. ele tem o capital, assim, que eu quero dizer, ou ele financia todo ano, mas ele tem um capital para fazer esse aporte do tempo. Para fazer o aporte no longo do tempo. Então, quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, você vai comparar o custo de ter o carro próprio ou o valor que você vai pagar numa assinatura mensal, vai fechar a conta em 95% dos casos. Isso. Que E vale obrigatoriamente eu consigo ter um carro mais popular, digamos assim, um carro mais de luxo, ou esse segmento é somente para um nicho específico? Hoje você tem carro popular, hoje você tem, por exemplo, carros de entrada como um Kwid, vou dar um exemplo, até carros SUV como um Nivus, T-Cross, Tracker, até mesmo carros de luxo. Então, carros elétricos, blindados, né? Blindados também, que o blindado é interessante falar, porque é um nicho que na assinatura ainda é pouco conhecido. E é bem bacana, porque a questão do blindado, né? Você tem a dificuldade de venda depois, vários fatores que na assinatura você vai lá e troca de carro, depois você pega outro. De uma forma muito mais prática. É uma assinatura de um carro blindado. Exatamente. E assim, só complementando o que o Douglas estava falando, acho que é legal trazer de uma forma mais palpável. Quando a gente está comprando um carro zero, vamos supor um carro de 100 mil, né? Você colocou ali 50 mil de entrada, e aí você vai ter o custo dos juros desse financiamento, o custo da depreciação desse carro, IPVA, seguro, as manutenções. Vamos supor que você vai ficar 3 anos com esse carro. Se você fizer a conta de tudo isso ao longo de 3 anos, você tem, vamos supor, 2x de custo. Na assinatura, o mesmo carro, você vai ter tudo isso por um valor mensal. Esse valor, por 3 anos, vamos supor que ele vai te dar 1x de custo. Aí você vai falar assim, Pedro, tudo bem, na compra eu tenho 2x e na assinatura ao longo dos 3 anos eu tenho 1x, só que na compra o carro é meu.
que é sempre o argumento que as pessoas pensam. No final o patrimônio é meu. Muito a questão cultural, só que precisa fazer conta. Então, e o que acontece? Mesmo você vendendo esse carro, como tem a depreciação, ainda assim na assinatura o saldo vai sair mais positivo. Mesmo você vendendo o carro ficando com dinheiro. Porque o custo dos 3 anos de comprar um carro é muito mais alto do que assinar. E aí você ainda tem os 50 mil que você teria investido lá, na entrada, você pode ter aplicado, você vai tendo 50 e mais o rendimento dessa aplicação. O Pedro, Douglas, e a flexibilidade, por exemplo, eu entendi esse raciocínio, aí eu tinha lá minha, vamos dizer, eu estava lá com a minha HRV, Uhum. eu estava pensando em comprar um modelo novo, mas daí só que eu não quero, daí eu resolvo fazer a assinatura, daí eu assino, por exemplo, um Nivus. Certo. Mas no meio do processo, eu queria. Até agora há pouco estava andando de HRV, mesmo que fosse seminova, o Nivus. Não estou desmerecendo o Nivus, mas não me adaptei. Quero, Tá bom. Carro mais alto. É isso. Posso fazer essa portabilidade só na assinatura do contrato no aniversário? Eu posso fazer a qualquer instante? Existe isso? Porque... Existe, depende da empresa. Quer falar um pouquinho? Isso é muito boa a sua pergunta, porque a gente traz a Moove como um portal de carro por assinatura e a nossa preocupação é realmente com as pessoas. Então, o que a gente oferece? Por que a Moove existe? Você poderia ir direto na Movida, na Unidas e na Localiza Audi e contratar, tem, a GM tem, né? E contratar um carro por assinatura. Mas o nosso papel, e a Moove existe para levar essa transparência para o cliente do que é possível ele fazer e por que escolher uma empresa ou não uma outra empresa. Então, hoje, se você vem com essa necessidade, então, mas eu tenho risco de não me adaptar, não conheço esse carro ainda, quero experimentar, então você vai ter uma empresa específica que é possível fazer a assinatura de um modelo de carro e depois de um determinado período você fazer um upgrade para um outro modelo. Eu fiz a assinatura e coloquei que eu vou rodar 1.000 km por mês, porque você escolhe o pacote de quilometragem mensal. Mas eu tive uma mudança de vida, mudei de cidade, minha rotina mudou e vou ter que ter um KM maior. Então você vai ter empresas que oferecem a oportunidade de você aumentar o KM, como tem empresas que não. Então, o nosso papel é esse, é de demonstrar as diferenças entre as empresas. Para o seu perfil, eu tenho esse produto que tem isso de benefício, e é nessa condição de valor. Eu tenho essa outra empresa que tem o mesmo carro, mas o produto é diferente. Então, ou seja, resumidamente, o trabalho da Moove é direcionar o cliente para uma escolha mais assertiva do tipo de produto que ele deve estar contratando, seja ele carro fácil ou também chegar para ele e falar, olha, infelizmente para o perfil do senhor, o carro fácil não vai te atender. O que acontece bastante, tá? Né? O carro fácil não, desculpa, o carro por assinatura. O carro fácil era o produto da Porto, né? Mas falando, se a gente levar para o mercado de seguros, né, que é onde vocês são os especialistas também, vocês fazem isso. Exatamente, né? Eu ia falar por analogia, a mesma consultoria. A gente tem diversas seguradoras e vocês como corretor vão demonstrar para o cliente quais são os benefícios ou não de uma determinada seguradora e por que uma tem um valor maior, uma outra tem um valor menor. Então, a gente faz a mesma consultoria para o cliente, com o objetivo de demonstrar para ele, porque às vezes acontece, o cliente, mas eu tenho R$300 de parcela menor do que essa outra empresa. Então, mas a franquia para acionar o seguro é maior, mas você tem franquia para terceiros, mas o seu KM de guincho é mais limitado, mas você não tem cobertura de danos à natureza, mas você não tem cobertura de danos aos vidros. Então, tudo isso são detalhes de contrato que vão fazer a diferença para o cliente escolher o produto mais adequado. Entendi. Eu vou ter empresa que vai ter aplicativo, vou ter empresa que não vai ter aplicativo. Então, a gente quer demonstrar para ele, o valor é esse, a condição é essa, mas as suas restrições ou seus benefícios são esses. Isso vai te atender bem? Porque pessoas têm preocupações diferentes, né? Uma se preocupa mais, não, se eu tiver um sinistro, a minha franquia vai ser alta ou vai ser baixa? Não, preciso de uma franquia menor. Então, você vai ter hoje a oportunidade de contratar um pacote adicional que reduz a franquia pela metade e aumenta danos a terceiros. Ou seja, mais uma vez, o nosso trabalho, não só de vocês, mas o nosso é justamente olhar para as pessoas. As pessoas, exatamente. Olhar para as pessoas e a necessidade de cada uma delas, de forma particular. De particular, porque a gente vai falar de um portal. A gente hoje tem mais de 12 empresas de carro por assinatura que a gente trabalha. 12 que vocês representam. 12 que a gente representa, desde as maiores empresas hoje do mercado, quanto empresas... Grupo de concessionárias, empresas novas.
com todas as marcas. Então você vai ter desde carro BMW, a Volkswagen, a GM, todos os Por modelos. exemplo, Douglas, em termos de precificação, hoje um carro por assinatura mais barato? Mais baratos seriam os carros de hatch básico, vamos dizer, né? Então Tá. vai ser o Kwid, Mob, depois você vai Os Renault, Renault? depois você vai para a linha do Polo e depois você vai para a linha do HB20. Então são carros que vão partir aí de R$ 1.700. Vocês Tá. até acham Isso por ali. uns 1.600, 600, 1.500 dependendo do e período alguma de coisa. contrato. Mas mais Então, ou menos eu, por nessa exemplo, linha. estou louco para andar com carro elétrico. Vocês têm, eu só sei falar o BID, mas eu sei que tem outras linhas, mas Sim, sim. o elétrico também, eu quero Esse vamos elétrico supor, é sensacional na assinatura. O elétrico combina muito com a assinatura, porque o elétrico, né, como ainda é um mercado novo, ainda, né, se você olhar a depreciação, as suas ela- assistências, depreciação. depreciação, ela vem forte nos elétricos. Então, tudo isso traz vantagem para a assinatura. E aí, aquela conta que a gente falou. Hoje, um elétrico, né? A assinatura ela vai fazer sentido para o carro zero, mas também para o seminovo, né? Vamos pensar num carro aí com 1, 2 anos de uso, dependendo do carro, ainda a conta na assinatura sai positivo, precisa fazer conta. Não vai fazer sentido financeiramente para os carros mais antigos, o carro já tem 4, 5 anos de uso, a depreciação Entendi. já é menor por ano, então financeiramente pode ser que não faça sentido, mas tem que fazer conta. Mas falando dos elétricos, é uma ótima oportunidade e as empresas vêm forte. Inclusive a BYD entrou agora com um programa de Tem um assinatura, produto né? de assinatura. GWM, se eu não me engano, também. Então, as empresas elas estão cada vez mais entrando para o mercado de assinatura, inclusive os elétricos. Entendi. É porque hoje um elétrico, o básico, já é um valor razoável. Sim. Se você- Sim. Hoje, por exemplo, vou falar de novo para a BID, né? Vocês têm ideia de precificação de quanto seria um carro desse, uma locação, não é locação, né? Uma Na assinatura. O Mini, você pegar o de entrada da BYD, né? o O Dolphin Mini. Mini. Dolphin Mini eu não lembro exatamente o Não valor, se mas eu sei que tá na preocupe, casa dos só- 3 mil e alguma coisa por Pode mês. pegar o 3.200. É a um valor 3.500. super razoável pelo carro, né? Pensar que você não vai ter dor de cabeça com manutenção, vai ter carro reserva. Ô Pedro, e quando eu assino, desculpa interromper, Imagina. mas a curiosidade, por exemplo, quando você vai comprar um carro elétrico, aí eles têm aquele kit, né? Ou você leva, agora tem até seguro grátis, né? Mas pago pelo fabricante, a gente não pode fazer nada. Mas tem lá, então, o kit, eu não sei como é que chama, né? Só kit. Do carregador, né? Que tem um carregador. carregador Isso. especial, aí PVA. Wallbox. Se eu fizer uma assinatura de um carro desse, eu tenho que pagar isso à parte ou isso seria parte da assinatura? O carro seria entregue para mim desta maneira, com esse kit? Quando a gente já teve até algumas situações, né, onde a gente consultou algumas empresas especificamente sobre esse assunto. E o que acontece, né, como o Douglas falou sobre cada serviço ser diferente. Então, dependendo da empresa de tá. assinatura, você vai ter esse suporte ou não. não. Então, como no seguro, né? Você vai ter 5 mil por wallbox. mês, 2 mil por mês. aquele Exatamente, box, exatamente. Esse aqui você paga R$200 a mais a parcela, Perfeito. já vem com isso incluso, já tem uma cobertura de seguro maior, enfim. Então, é entender mesmo aquilo que o cliente está buscando, o que faz mais sentido para ele. Às vezes, comprar o wallbox por fora para ele, financeiramente faz mais sentido, ele prefere fazer, ou não, né? Quando a gente fala de assinatura, não é só o valor financeiro que conta. Porque, às vezes, a pessoa ela está disposta a pagar por uma facilidade. Então, talvez seja até mais caro, mas para ela é mais fácil, já vem com tudo, né? Já instala. Então, precisa entender mesmo o que a pessoa está buscando, mas tem abrangência para atender vários tipos de pessoa aí. A gente tem contas, né? E a gente faz muitas contas com os clientes. Com o cliente. Para identificar a oportunidade. E eu estava fazendo de um híbrido, né? Da Aval, um híbrido aí de mais de 300 mil. Na ponta do lápis, com todos os... Porque alguns desses modelos eles não têm custo de revisão nos primeiros anos. Então, esse custo de revisão não entra numa pode despesa, ser porque não vai contabilizar. E aí, na ponta da linha, dava uma diferença de R$300 a mais por mês na assinatura. Custo de ter o carro versus a assinatura. E aí vai na necessidade do cliente. É a comodidade. Você não tem que se preocupar na hora que eu for vender. Preciso anunciar o carro, deixar numa loja, não sei quanto vai depreciar. Aconteceu alguma coisa, vou ter carro reserva. Isso é abstrato e subjetivo, abstrato, mas é uma coisa que a gente tem que coisa, pensar. não, Você pensa- eu vou investir você um não pouco pensa a lá na mais frente, Aham. pela comodidade que eu vou ter de usar o carro.
É isso que eu quero uso. Eu vou usar, passou o contrato, eu vou devolver, assino um novo e sigo a vida. Então, é o entendimento da necessidade. Porque às vezes conta por conta, fala, mas a conta empatou, mas aí o seu custo, e o seu tempo, e o quanto você tem de benefício. Eu uso o carro por assinatura e tenho 2, né, que um meu e eu uso um outro pela empresa também. E esses dias estava completando o carro na luz do airbag e o carro, você liga pro leve trás, precisa levar o carro, está acendendo a luz do airbag. Ele leva para a concessionária. Se o carro ficar mais de 24 horas na concessionária, você já pode pedir o carro reserva. Então, ou seja, no outro dia, já está no contrato. Você já está de carro para usar, até que o seu carro esteja pronto e você possa receber ele na sua casa de novo e entregar o carro Numa carro outra reserva. situação, eu tenho mecânico que confia assim, mas vai uma semana, e aí você vai ter que ver Então, esse desconforto. Nesse momento você não teria. Não teria, porque é a questão do uso, né? Então, qual que é o objetivo? Eu ter o carro para usar. E aí, quando você vai para a consultoria que a gente faz da assinatura, é esse o papel. Wilton, você tem possibilidade de ficar sem carro se o seu carro quebrar e precisar para porque risco de carro quebrar tem, sendo 0 ou não, para todo mundo. Seu carro quebrar, você tem essa possibilidade de ficar sem carro uma semana? Não. Não. Então, eu tenho que ir para uma empresa que te dê carro reserva por tempo ilimitado. Porque você vai ter empresas que te liberam carro reserva por 7 dias, uma vez a cada 12 meses. E você vai ter contratos que te liberam carro reserva todas as vezes que você precisar. Exatamente. Por tempo indeterminado. Então, na minha situação, por exemplo, que tem filhos pequenos, leva para a escola, busca da escola, não tem condição de ficar uma semana sem carro. Logisticamente não funciona. Então, você tem que partir para um produto que vai estar adequado ao seu uso. Pode falar, Pedro. O Douglas tocou num ponto legal, que é legal a gente trazer as desvantagens também, né? Pra galera ver a realidade. Porque nada é 100% flores, né? E até algo que é uma cultura nossa lá é o atendimento imparcial. Então, existem empresas que vão te dar um suporte que outras não vão dar e vice-versa. Então, quando a gente fala de um carro, de uma manutenção, por exemplo, por mais que o contrato da empresa ofereça, cobre isso, aquilo na manutenção. Pela nossa experiência, a gente já sabe que o atendimento é mais demorado. A gente já sabe que a pessoa vai ficar com o carro em manutenção mais tempo. Porque, né, não tem a mesma agilidade. A de aprovação deles é diferente. Exatamente. Não tem a mesma agilidade. O mercado ainda é um mercado muito novo. As próprias locadoras, empresas de assinatura, tem muitos detalhes que ainda o processo não flui 100% redondo. E um dos nossos maiores papéis é justamente trazer esse feeling para o cliente que ele não vê. Porque a empresa vai vender o peixe dela. Né? Eu cubro isso, cubro aquilo, o valor é esse e tal, é o melhor do mercado. Parará. Mas o cliente, se ele não tem um amigo que tem, né, e sabe a experiência, a gente já pode adiantar isso para ele e poupar muita dor de cabeça. Então, é importante também as pessoas, né, até a galera que está ouvindo, pensa em assinar, procurar alguém, procurar informação, até mesmo vir até nós, para entender em profundidade o que ela está comprando, a experiência que ela pretende. Porque se é uma pessoa que ela quer só preço, tá tudo bem, né? Seta a expectativa e fala, beleza, você quer preço, você não vai ter esse atendimento, tá tudo bem? Tudo bem, eu quero preço. Mas uma pessoa que ela espera ter um atendimento como o Douglas falou, poxa, eu levo os meus filhos na escola, eu tenho uma rotina que eu não posso ficar sem carro por um dia. Essa pessoa, ela precisa de um serviço diferente, um serviço que vai atender essa realidade. Então tem as empresas que vão oferecer isso. É uma questão de aculturamento, né? Passo de tartaruga, formiguinha, passa para um, passa para outro, vai entendendo melhor qual a necessidade, qual o cliente, a demanda, a expectativa. Exatamente. E aí você fazer uma contratação adequada do produto que realmente você precisa, né? Exatamente. É um produto novo, né? A gente fala que o mercado de assinatura ele começou em 2016, né? Fora isso é uma prática comum, né? Fora é muito comum, né? Fazer isso é um mercado que já roda há bastante tempo. Então o mercado de assinatura começou em 2016 e ele vem crescendo, né, do último ano para cá também numa batidinha de 13% ao ano de crescimento de clientes que estão entrando no mercado de assinatura. Se a gente voltar lá atrás, né, quando eu comecei com a Move há 2 anos falando de carro por assinatura, você tinha pouca informação no mercado que falava sobre isso. Hoje você já tem mais informação, mais empresas, tem um mercado de empresas gigantesco que atuam. Então está ficando já mais comum a informação.
E aí, cada vez mais, o nosso papel é fundamental, de mostrar também o que é o mercado e Traz quais são as informação, diferenças de empresas, né, no mercado. Eu achei muito bacana, porque é muito mais assertivo eu entrar no portal da Move e passar o meu perfil e a adequação à assinatura que eu vou fazer, tem consultores olhando para que seja atender a minha melhor necessidade. É muito por analogia que quando eu mando para a Marisol, quero fazer seguro, ela me enche de pergunta para estabelecer e depois ela cota as 15 que mais ou mais que a gente trabalha. Casey, alguma coisa que aconteceu bem engraçada ou coisa que uma coisa que dentro da vida de vocês aí de assinatura que foi uma coisa que lembra de algum inesperada, que é inesperado, curiosa. A gente tem de inesperado, a gente já teve carro que pegou fogo na assinatura. Dois, né? Então Dois conta carros esse, conta esse. Conta aí, mas conta um só, porque dois não. Dois, Conta, né? eu tô brincando. Eu não vou nem contar a marca, pra não dar problema. Que é melhor. Mas acontece, né? Já teve cliente que estava na rodovia e começou a sair uma faísquinha ali e o carro teve incêndio. Pegou fogo no carro. Porque não deixa de ser um carro É um igual carro qualquer normal, outro, como né? A qualquer outro. diferença é que Então, você não vai assinado ter que aquele é. desespero do tipo, nossa, esqueci de fazer o seguro do carro e agora agora, o que eu prejuízo, faço? né? Mais ou menos isso, né? Então, aí decorreu, né? Ele avisou o acontecimento junto à locadora, a gente deu apoio para ele também nesse período. Identificaram que foi dado perda total no carro, então tem lá qual a participação, que seria a franquia, né, no caso de um seguro, e depois ele foi e fez a nova contratação de um novo carro zero. Então a gente já teve cases de atendimento de sinistro também, então a gente dá essa orientação, e como eu sou do mercado de seguros também como vocês, porque na hora que acontece, o cliente ele fica em dúvida, né? O que eu tenho que fazer? Meu Deus, bati o carro, e agora? Para quem eu ligo? Com quem eu falo? Então ele quer a experiência, falar com alguém, como vocês têm essa experiência também, que vai orientar ele sobre o que fazer. Não, sem dúvida. Então a gente também tem os nossos contatos, os clientes têm, para que no momento de emergência ele também possa falar com a gente. E a gente vai dar orientação, liga na locadora, passa o aviso, ela vai te dar essa orientação sobre o processo para decorrer os acontecimentos. Então, e a gente tem diversos, eu acho que é muito legal, né, de elogios de cliente que quando pega o carro zero, porque o cliente está comprando um carro, ele está pegando um carro zero, assinando um carro zero, que ele nunca viu esse Pelo carro. WhatsApp. Que ele assina um contrato digital, que ele paga a primeira parcela no cartão de crédito antes mesmo dele ter o carro na mão, que é um carro que às vezes pode demorar 60 dias para chegar, mas que ele tem um carro provisório para usar durante esse período até chegar ao zero dele. Então você tem carros à pronta entrega e carros que são sobre demanda, né? Então olha a expectativa desse cliente, que ele tem um contrato lá, ele já pagou, ele aguardando chegar o carro zero, não vê a hora de chegar o carro. E quando ele vai pegar o carro zero, isso também é parte da experiência, né? E o cuidado com as pessoas. Então, você vai ter empresas que vão colocar o laço no carro, que vão servir o café, vai fazer o checklist. Vai tornar a experiência do cliente retirando o carro zero dele por assinatura. E é uma conquista para ele, é um sonho. Ele vai sair dali super feliz com o carro dele. Sem dúvida. Então a gente tem muitos cases de clientes que quando vão pegar o carro, aí mandam foto pra gente, já tô aqui retirando o carro, mandam um depoimento. Feliz lá na pra frente gente. do carro, joinha. É sensacional. E É tem sobre a isso, né? experiência desse carro blindado, que foi um cliente que eu atendi, que é um médico, e ele trouxe... Aí a gente fala das pessoas, né? Ele trouxe a preocupação dele pela região que ele mora, enfim, é porque ele queria um carro blindado. Então eu moro assim, tenho minha esposa, tenho meus 2 filhos, para mim a necessidade é de um carro blindado, mas é um carro que eu preciso de uma determinada cor, de um determinado prazo de entrega, tal, não sei o que. Eu falei, tudo bem, eu não tenho esse carro agora, mas eu vou acompanhando aqui, assim que eu tiver esse carro, eu volto a falar com você. Porque a gente não está ali para vender por vender, né? Então, não vou te vender aquilo que não vai fazer muito sentido, ou te entregar aquilo. Então, passou algum tempo, eu, um dia à noite, olhando nos relatórios lá, tal, carros do estoque, chegou, que era um Tiggo 8, blindado, né? O bendito do carro que ele queria. A cor, né? Na cor que ele queria. Eu liguei pro doutor e falei, se o carro Chegou. tá aqui, chegou, é agora ou nunca, vamos assinar. E ele assinou, e para mim é impactante porque foi um dos primeiros clientes que eu atendi na Move, que eu fiz começando a Move, fiz esse atendimento, e é um cliente que renovou depois um contrato do carro blindado novamente. Então a experiência para dele foi satisfatória. Isso é legal. Eu ficaria ouvindo vocês aqui uma eternidade, né, Marisol? Nossa, porque delícia. é um aprendizado. A gente fica ouvindo, resilientes e tantos anos de seguro, né, Mer? Que a gente fica meio...
olha, imagina o consumidor, né? Então, o papel nosso, né? Porque Sim. como vocês são nossos parceiros, é claro que se a gente tiver qualquer indicação em qualquer negócio por assinatura, cairá no colo de vocês mesmo, é isso? Então a gente tem um papel Te agradece. enorme para dizer que existe uma possibilidade de se fazer assim ou assim. As coisas, que bom que é um ganha-ganha, porque o senhor tem a oportunidade de fazer, e bom que o mercado criou essa opção de ter alguma coisa nesse sentido na sua mobilidade. Mas eu tenho que partir para o encerramento. Então, Marisol, eu queria que você falasse alguma coisa para esses dois meninos que estão crescendo e nessa oportunidade que eles estão apresentando, né? Porque muita coisa eu nem tinha, assim, das argumentações eu não tinha conhecimento. Eu achei super interessante o produto, né? Nós, da Nogueira e Valadez, a gente está aqui para ajudar vocês, consumidores, telespectadores nossos. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai direcionar aí para ajudar a orientá-los, o pessoal da equipe da Move também, né? Encontrar o melhor seguro, e se não for um seguro, quiçá um carro por assinatura, né? Nós estamos aqui também para ajudar. Existe, e de repente pode fazer a sua diferença aí, né? Com certeza. E dizer que vocês estão gatinhando num negócio novo, cheio de fronteiras não existem, porque o céu é o limite, né? E que vocês cresçam muito juntos e que a Move prospere. Amém. E seja tão feliz quanto a gente é, né? Graças a Deus. Isso aí. Né? Trabalhando Sorrisão no rosto, bastante. né? Né? Que é o nosso demais, né? papel aqui. Poder ajudar os nossos clientes, ajudar os nossos amigos. E foi um prazer imenso da gente. Falo aqui pelo Wilton, tenho certeza, que não deixa eu mentir sozinho. Foi um prazer imenso ter vocês aqui nesse dia de hoje, aqui, falando um pouquinho mais sobre uma coisa nova e que tem aí todo um mercado aí para atender. Muito obrigada mesmo. Obrigado, mano. Gente, como o Marisol falou, só agradecer mais uma vez a Move, agradecer a presença de vocês aqui, parte da agenda vir para cá. Então, a Move, que é um portal de carro para assinatura, muito obrigado. A Nogueira e Valadez, corretora de seguros, e a autoridade de registro, que é o certificado digital. Você, contador, que precisa desse atendimento, nós estamos à disposição em 3 unidades, né? Então, estamos à disposição de todos vocês. E mais uma vez, não deixe de deixar o joinha no canal, se inscrevam no Papo de Seguros com a Nogueira e Valadez. E muito obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui. Agradecemos, Obrigado. gente. Muito E o obrigado, nosso viu? Instagram também, gente. Show de @Nogueira e bola. Valadez. Obrigado, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau.